Hoje vamos estar meditando numa palavra muito especial do nosso Pai Celestial. A palavra está em Hebreus capítulo 11. Ela tem uma narrativa do começo ao fim, palavras que nos encorajam, que nos colocam em um lugar onde a nossa fé é desafiada. Como viveram os nossos amados irmãos há muitos e muitos anos atrás. É impressionante ver o que o Eterno fez na vida de cada um deles. E a palavra começa assim, Hebreus 11, versículo 1. A confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. E começa a narrativa narrando como eles acreditavam no nosso Pai, qual foi suas experiências, a maneira como o Senhor agiu em suas vidas. E olhe que interessante, para nós definirmos um pouco mais sobre esse capítulo tão maravilhoso das Escrituras, é que nós vamos ter que definir um pouco mais no nosso coração o que é a palavra fé. O que significa de fato a fé? Eu li numa tradução e agora vou ler em outra tradução. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se veem. É algo que vai preparando para todas as narrativas que nós vamos ter a seguir no capítulo. Mas o que seria um salto de fé? O viver pela fé. A fé, por vezes, precisa ser exercitada. Temos que ultrapassar certos limites e objetivo dos mesmos para que isso nos leve a ter uma experiência física, emocional e da fé nas provas e obstáculos que fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual. Nem todas as provas são difíceis ou onerosas, mas muitas se constituem em estímulos emocionais para nos ajudar a desenvolver a confiança no nosso Pai eterno. O desafio. Nós passamos por muitos desafios ao decorrer de nossas vidas. Quer quando éramos crianças, jovens, ou maduros, ou idosos. Todos nós vamos ser colocados em situações onde a nossa fé precisa ser desenvolvida. É interessante, eu vou falar sobre um desafio. Muitas vezes a gente brincava de dar saltos na água, por exemplo, e um pai fez essa experiência com o seu filho. E o filho estava num lugar onde ele podia mergulhar, e o pai disse: "Salta, filho". E ele olhou para o seu pai e olhou para a profundidade da água que estava embaixo e fez um gesto negativo com a cabeça. "Não, papai". Ele disse: "Eu não posso pular". Como se não pudesse acreditar que eu estava lá e podia fazer alguma coisa. E o pai fala para o filho: "Você tem que saltar". E disse: eu vou animá-lo, eu vou estar aqui, eu vou ajudá-lo". Então foi quando eu olhei firmemente para ele e com uma voz mais calma e mais firme disse-lhe: "Pula, filho, pode confiar em mim". E ele disse: "Sim, papai". E ele pulou. Qual foi a alegria desse pai ao ver que o seu filho confiou nele? E essa maneira de confiar mostrou que esse filho acreditava e por isso ele obedeceu. Então a fé tem a ver com acreditar e obedecer. O amor fortalece através da obediência. Esse pai percebeu. E isso faz com que a gente pense também no nosso relacionamento com o Pai.
Se nós confiamos nele, nós vamos obedecer a sua palavra. Nós sabemos que ele nos ama. Nós sabemos que ele quer o melhor para nós, como diz João 10:10. Porém, é com frequência e por vezes que nos encontramos na beira de uma prova e somos confrontados a tomar decisões difíceis. Às vezes, sabemos o que devemos fazer, porque o Senhor deixa claro na sua palavra. Ele já nos ensinou na sua palavra. Mas há situações mais duras e mais difíceis que precisamos aprender a superar. Em 1 Coríntios 10:13. Em contrapartida, virá sempre ao nosso auxílio, e ele não vai dar dificuldade, além que ultrapasse a nossa capacidade humana. O Pai diz que é para nós vivermos pela fé. Romanos 1:17. E a fé não se vê. Amamos o Eterno, porque ele diz que o amor se expressa através da obediência. É importantíssimo isso, porque nós ouvimos muitas mensagens de fé, mas a verdadeira fé, ela vem baseada na obediência. Ela vem pautada numa vida de obediência, como viveram a lista de todos os ali que são mencionados em Hebreus capítulo 11. Pela fé, pela fé. Pela fé fez e obedeceu. Pela fé ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E aquele filho mostrou que amava seu pai quando obedeceu a sua voz. E assim é nós. Quando nós vamos nos aproximar do Eterno, é necessário que haja fé e obediência. A fé no português muitas vezes não é bem interpretada. A fé no hebraico é emuná. Emuná quer dizer aquele que obedece, aquele que crê e obedece. Então é um salto quando isso acontece dentro do nosso coração. E não é uma obediência qualquer. Não é uma obediência de medo. Não é uma obediência de barganha com o Eterno. É uma obediência de ouvir a sua palavra, dar crédito a ela e viver o que ela diz. Então ele pode fortalecer o nosso amor, fortalecer a nossa obediência, quando nós damos ouvido à sua palavra, como diz em 1 João 5:3, e a sua palavra não é pesada. Como nos aproximamos do Eterno, como nos aproximamos do nosso Pai Eterno? Nós podemos nos aproximar dele confiando nele, amando ele. Aquela fé aumentará quando arriscamos obedecer-lhe e com confiança e com amor. Quando agimos com a atitude certa, quando agimos confiando que a palavra dele, mesmo quando não entendemos, podemos pôr ela em prática nas nossas vidas, que ela vai funcionar. Falando de forma simples, a fé é a confiança. E quando amamos, provamos que cremos, provamos que confiamos, provamos que temos fé. O Senhor se agrada quando nós vamos em sua direção, em fé e obediência. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que ele existe e ele dá prêmios para aqueles que os buscam. Então, Hebreus 11:6, cremos que mediante os nossos atos de fé, o Senhor vai fazer grandes milagres nas nossas vidas. Eu queria animar o seu coração para dar passos de fé. O Senhor já tem falado com você, o Senhor já tem falado comigo. Eu preciso crer que Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Eu tenho uma experiência de fé, várias experiências, mas uma delas eu gostaria de contar para vocês. Essa fé era uma época da minha vida bem difícil. Eu estava fazendo faculdade e a faculdade onde eu estava estudando era um lugar bem frio.
E eu tinha necessidade de uma jaqueta, só que na época eu não podia comprar. Então eu fui para o Eterno e disse: ó Eterno, o Senhor sabe, Pai, que eu preciso de uma jaqueta leve, que ela seja leve de nylon, que não passe o vento, porque a região da faculdade era uma região que ventava muito e era inverno. E eu confiei no Eterno, não duvidei, eu falei com ele sobre o assunto, eu só não pedi a cor, mas eu falei o tipo de tecido que eu queria. E fui trabalhar. Quando eu retornei, meu filho mais novo disse: mãe, uma pessoa passou aqui e deixou um presente para você. E essa pessoa antigamente eu tinha servido ela em algumas coisas que ela necessitava, e daí ela passou lá para deixar um presente em gratidão ao serviço que eu prestei para ela. E então, quando eu cheguei do serviço, nas horas seguintes eu ia para a faculdade, eu fui abrir o presente. Tal foi a minha surpresa. Era uma jaqueta de nylon. Eu não tinha conversado com ninguém. Eu não tinha conversado com meu marido, nem com meus filhos. Eu só conversei com o Pai Eterno. E Ele me deu aquela blusa que serviu durante todo o tempo que eu fiz a faculdade. Simples. É uma coisa simples para algumas. Preciso de brincadeira da fé, mas a fé se exercita no dia a dia em coisas simples. Eu não sei o que você precisa para que a sua fé cresça, mas eu tenho certeza que se você crê nas Escrituras e você confia no Pai Celestial, e Ele vai vir ao teu encontro e vai te socorrer, assim como Ele fez quando você olha a lista dos heróis da fé e vê tudo o que ocorreu com esses irmãos simples como você e eu, de carne e osso e pescoço. E eles experimentaram um nível, eles saíram do nível normal, do nível da terra, e experimentaram a fé viva na obediência que prestaram ao Eterno. E o Senhor galardoou eles através da sua fé e da sua obediência. Eu espero que essa meditação possa entrar no seu coração e você possa crer no Senhor. Eu posso te dizer que vale a pena. Eu venho crendo no Senhor desde os meus 10 anos, desde que eu ouvi a primeira vez sobre Jesus, ouvi sobre a palavra. E eu venho crendo nele cada dia. Hoje eu tenho já 63 anos. E eu posso dizer que eu amo ele hoje mais do que eu amava quando eu tinha 10 anos. E eu posso crer nele hoje muito mais. E eu posso obedecê-lo muito mais do que eu fiz quando eu comecei a minha caminhada de fé e de obediência com ele. Mas lembre-se disso, meu irmão, que o que precisa é crer e obedecer. Tiago fala que os demônios creem, mas não obedecem. Então a diferença entre essa categoria e nós é que o que o Senhor espera de nós é que a gente creia que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu para mim. E que eu não devo duvidar no meu coração. E que com alegria eu possa servi-lo, sabendo que tudo que Ele prometeu na sua palavra, nem um tio cairá, nem um pontinho das letras cairá. Ele vai cumprir toda a sua palavra. E que essa palavra possa encontrar na sua vida um lugar para que essa fé cresça. E cada dia você possa olhar e dizer: olha, hoje eu creio mais do que ontem. Hoje eu obedeço mais do que ontem. E a tua fé vai se desenvolver de tal forma que você vai ficar maravilhado com o sobrenatural do Senhor na sua vida, com aquilo que Ele poderá fazer através daquilo que você está fazendo para o Eterno. Ele vai olhar o seu coração. A Bíblia diz que Caim deu uma oferta ao Senhor e Abel deu uma oferta ao Senhor.
A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel? Porque ela estava regada de obediência, regada de amor. Ele fez aquela oferta com toda a intensidade do seu coração. Não fez para ter vantagens, não fez para ser reconhecido. Ele fez porque ele amava o Eterno. Ele já tinha ouvido o que Adão e Eva tinham passado. Ele já tinha ouvido de como o Senhor matou um animal e fez roupas para os seus pais. Ele já tinha ouvido que seus pais não tinham conseguido obedecer. Agora era a sua vez de mostrar que ele podia andar em obediência. E ele fez isso. E o seu irmão não fez. E o Senhor fala para Caim: a você cumpre dominar. O que você está por fazer? Você pode não fazer. Então, toda vez que eu estiver entre obedecer e desobedecer ao Eterno, onde crer ou não crer, e eu coloco a minha fé em ação, e ela vai produzir frutos de obediência, e esses frutos de obediência serão aceitos pelo Pai Eterno. Que a tua vida seja cheia da presença do Eterno, cheia da obediência, e que cada vez que você obedecer, a tua fé possa estar muito mais fundamentada, muito mais regada, para que flua de você muitas experiências de fé. Sejam abençoados. Amém e amém.